boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Bom, hoje é um dia muito especial. Assim, é a primeira vez que eu estou falando aqui nessa live como embaixadora do Banco BV. E eu fico muito feliz de estar junto com um banco que tem responsabilidade com a sociedade e com o meio ambiente. Fico muito emocionada, assim, porque eu acho que esse é o caminho para o mundo, né? Acho que as instituições financeiras, acho que as empresas privadas, eu acho que a sociedade civil, acho que para a gente ter um mundo decente, né, para a gente e para nossa continuidade, nossos filhos dos nossos amigos, as outras gerações, o trabalho está na nossa mão. Bom, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje pela primeira vez, oficialmente, como embaixadora do Banco BV. A gente vai ter uma conversa hoje. Vou introduzir essa conversa com vocês primeiro, antes de chamar ele, com o Cássio Cortes. A gente do BV, a gente é líder em financiamento de carros, né? Bom, um banco que tem preocupação com o meio ambiente, que é líder em financiamento de carros, já falou assim, e aí? Qual vai ser o nosso comprometimento? O que a gente vai fazer? Né? Se um dos nossos grandes negócios é financiar carro que polui demais o meio ambiente, o que a gente vai fazer? A gente vai compensar toda a frota que a gente produz não, que a gente financia. Né? Toda a frota que a gente financia, a gente vai compensar o CO2. A gente já faz isso. Tá? Foi a primeira atitude do banco. E muitas outras atitudes, né, ligadas à compensação do CO2. Eu vou chamar agora o Cássio Cortes. O Cássio, ele é apresentador do programa Acelerados, do YouTube, sabe tudo de carro, e ele vai falar com a gente assim, o que a gente pode fazer na nossa vida para poder a gente diminuir o nosso impacto nas mudanças climáticas. Bom, enquanto o Cássio não entra, eu vou falar qual é a minha participação como embaixadora de um banco, que eu nunca pensei que eu fosse ocupar um cargo desse num banco. A gente vai co-criar muitas coisas, a gente tem uma política pública dentro do banco que é para trazer as mulheres que tiveram que sair do mercado de trabalho por causa da maternidade de volta, tanto para o banco, quanto financiar mulheres empreendedoras. A gente vai fazer muita coisa legal, assim, e ir para o meio ambiente, né? Financiar, crédito para as empresas comprometidas. Na verdade, isso tem sido, para mim, um norte, assim, enquanto consumidora. Eu quero consumir de empresas que sejam socialmente responsáveis. Em todos os setores, assim, eu sempre procuro o que essa empresa está fazendo, qual é a responsabilidade, ela tem responsabilidade socioambiental, com o que ela se comprometeu, com o que ela não se comprometeu. Esse é o meu norte como consumidor, eu acho que isso já peraí. Ele está pelo Banco BV. Claro, gente. Meu Deus do céu, eu chamei o Cássio em outro lugar. Eu chamei o Cássio no Instagram dele. Ele está no Instagram do Banco BV. Eu estou bem maluca. Pronto. Agora foi. Ele vai entrar. Eu quero saber... Ai, eita! Cássio! Eu estava te chamando do seu Instagram particular. Por isso. Nunca. Eu estou aqui no Banco BV, galera. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cássio. Já te apresentei ótimo. aqui, falei que você é um cara que sabe tudo de carros. Então eu quero que você sabe bem de carros, vai. A gente, na nossa conversa, a gente já tem conversado para ele poder me ensinar alguma coisa. Eu quero que você fale para a galera e para mim, novamente, porque eu acho que nunca é demais falar, né? Nunca é demais ensinar, assim. É possível a gente usar os nossos carros de maneira consciente, assim, tem como a gente usar de maneira consciente? Qual é essa maneira que a gente pode causar menos impacto na mudança climática? Legal, Thaís. Eu acho que é possível e mais do que possível é necessário, né, para a gente garantir aí que o planeta vai resistir aí ao futuro, né, a gente poder deixar um planetinho azul bonito para os nossos descendentes.
eu acho que o carro ele tem um impacto ambiental muito grande, né? E você falou aí que eu entendo tudo de carro. Na verdade, carro é uma paixão, né? É minha desde a infância e a minha carreira. Eu tenho 20 anos aí como jornalista automotivo, então é algo que a gente está muito ligado, tanto na parte lúdica, né? Mas como também na parte do impacto, né? Cada vez mais é muito evidente o impacto ambiental que o carro traz, né, para a humanidade. Mais ou menos 25% das emissões aí de CO2 do mundo vem da área de transportes, né? Então não só o carro, mas o caminhão, que muitas vezes está carregando o carro, né? O avião, enfim. Então, nosso transporte diário tem sim um impacto muito grande na emissão de CO2, e isso é ruim, mas também é bom porque significa que o nosso transporte, se é o nosso transporte diário, nós podemos fazer algo a respeito. Então, existem muitas formas que a gente pode mudar alguns hábitos para contribuir, para compensar, né? Compensar esse impacto ambiental que o carro e o transporte em geral causa, né? E fala pra gente, quase na prática, eu como motorista, como eu posso diminuir o meu impacto? Quais ações que eu devo ter? Bom, isso é uma coisa que a maioria dos motoristas não tem esse hábito, né? Mas tem algumas coisas muito pequenas que a gente pode fazer que reduzem o consumo de combustível. E quando você reduz o consumo de combustível, consequentemente, você está reduzindo o impacto ambiental, né? O impacto ambiental vem da queima do combustível, principalmente o combustível fóssil, né? Então, pequenas coisas assim que às vezes o pessoal não tem paciência, mas vale você investir um pouquinho de tempo. Por exemplo, calibragem dos pneus, né? O pneu murcho, ele gera mais atrito. Quando você gera mais atrito, você precisa de mais energia para vencer esse atrito, você vai gastar mais combustível. Isso não é só uma questão de impacto ambiental, mas também uma questão de impacto no seu bolso, né? Quando você tem um carro que consome menos, você está contribuindo para o meio ambiente, você está contribuindo para a saúde da sua conta bancária também, né? Claro. Uma outra forma, aqui no Brasil, a gente tem esse privilégio, né? O Brasil, ele é referência mundial no sentido de ter um combustível sustentável já empregado em massa, né? A gente tem há muitos anos no Brasil aqui o etanol como uma alternativa. Na verdade, a gente já tem uma das gasolinas mais limpas do mundo, né? Porque a gente usa uma gasolina que tem 22% de etanol. Mas hoje em dia, a grande maioria dos carros, principalmente os carros novos vendidos, é flex, né? Ele pode operar tanto com a gasolina quanto com o etanol. E, na verdade, quando você usa o etanol, você está usando um combustível que é mais limpo, né? A queima dele é mais limpa, mas, além disso, o ciclo de produção desse combustível é muito mais limpo, né? Porque o etanol vem da onde? Ele vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o quê? Uma planta, né? Então, por um lado, ela além de ser renovável, ela consome CO2, né? A fotossíntese, lembra lá das aulas de biologia no colégio? Uhum. A planta da cana-de-açúcar, ela tá consumindo CO2, né, antes mesmo de virar etanol. Então, o ciclo do etanol, ele é um ciclo muito próximo de ser carbono zero. Então, é legal, além de muitas vezes, na maioria das vezes, compensar mais para o seu bolso também, né, rodar com etanol, se o seu carro é flex, ele é muito mais amigável do ponto de vista ambiental, e nós no Brasil temos o privilégio, né, não é qualquer país do mundo que tem etanol em qualquer bomba como a gente tem aqui, então não custa nada e, aliás, custa até menos no nosso bolso a gente fazer uso dessa tecnologia nacional aí, que é muito mais amigável do ponto de vista das emissões de CO2. Né? Você sabe que quando você me falou isso numa conversa que a gente teve lá atrás do etanol, desde então eu só coloco etanol no meu carro. Você falou, qual é o seu carro? Eu falei, você falou, certamente esse carro é flex. Cara, eu sabia que o carro era flex, mas eu não sabia as vantagens, né, do uso do etanol. É completamente ignorante, até você me falar. Então, eu quero que você fale pra gente, assim, o carro, quando você usa um carro a gasolina, por mais que a gente no Brasil tenha uma gasolina, né, muito limpa, com 22% de etanol, né, que você falou. Isso. Qual é o impacto que o nosso carro causa nas mudanças climáticas? O carro, como eu falei antes, né? O setor de Vou te falar o quê? Vou te falar uma coisa, assim, porque a gente pega o carro da garagem, vai e sai, a gente não pensa muito. O que a gente está impactando? Na verdade, a gente não pensa em nada que a gente está impactando, em todas as coisas que a gente usa. E a gente tem que, acho que o primeiro exercício é começar a pensar que tudo impacta na mudança do clima. Tudo.
tudo, cada passo nosso, né? Você acende uma luz, você está impactando. Banho, você está impactando. Então, tudo a gente pode reduzir, tudo a gente pode reduzir o impacto. E aí eu quero saber disso, assim, que impacto é esse? O quanto que a gente gasta? Você tem esse cálculo? Você sabe dizer assim? Sem dúvida, assim, o ponto do carro e do meio de transporte em geral é que ele é muito massivo, né? A escala é muito grande. Aqui no Brasil, a nossa frota, por exemplo, é de mais ou menos 40 milhões de carros. Então, imagina, óbvio que não estão todos na rua ao mesmo tempo, né? Mas imagina aí 10, 12, 15 milhões de carros na rua ao mesmo tempo, o que não é esse impacto ambiental, né? Então, se desses 15 milhões de carros, vamos dizer que o etanol ele emite mais ou menos 20% a menos de CO2 do que a gasolina, se a gente pegar 20% a menos de cada um desses carros, é uma quantidade monstruosa, né? Porque no fim das contas, o aquecimento global não, né? As mudanças climáticas, né? A gente tem o clima extremo que está acontecendo em função das mudanças climáticas, ele é fruto, basicamente, do excesso de CO2 na atmosfera, né? Os gases do efeito estufa. E o carro, o meio de transporte, ele é um dos grandes emissores disso, não só no uso, mas na própria o ciclo todo do carro, né? O carro tem borracha pra caramba nos pneus. Olha quanta quantidade de borracha que tem no seu carro, né? Você abre a porta ali, tá tudo com borracha em volta. Então, tem muito combustível fóssil envolvido na produção de um automóvel e na própria manutenção de um automóvel. Então, é uma das áreas que está relativamente fácil, digamos assim, da humanidade como um todo se conscientizar para gerar um impacto ambiental muito positivo, né? Uma escala muito grande que pode realmente fazer uma diferença muito grande se todo mundo se conscientizar e buscar as alternativas menos impactantes ambientalmente. Sabe o que as pessoas falaram para mim, assim, quando eu comecei a divulgar o etanol? Comecei a falar, não, tem que botar etanol, o carro da minha mãe é etanol, sei lá, o carro do lado é etanol, todo mundo é etanol. E aí, muita gente veio falar, mas não compensa usar o etanol, porque ele queima mais rápido, não sei, me explicaram uma coisa assim, não compensa, você tem que abastecer mais vezes, acaba que não compensa. Mas eu falei, não, compensa porque, na verdade, estou pensando no meio ambiente. O etanol, vamos lá, vamos para uma aula de física agora do colégio. Me explica. Por que o etanol é mais limpo? Porque ele queima melhor do que a gasolina, ele queima de forma mais eficiente, ele gera menos resíduo. Então, ao mesmo tempo, isso faz com que o consumo, né, quilômetros por litro, seja maior. O seu carro faz menos quilômetros por litro com etanol do que com a gasolina. Só que o etanol custa menos no seu bolso. Então, sim, se você vai fazer uma viagem de vamos lá, um Rio-São Paulo clássico aí, mais ou menos 450 quilômetros. Se você tem um carro popular, flex, a autonomia com a gasolina vai ser mais ou menos 500 quilômetros e com o etanol vai ser mais ou menos 400 quilômetros, a autonomia de um tanque cheio, né? Então, sim, com o etanol talvez você vai ter que abastecer no meio do caminho e com a gasolina você não precisaria. Mas essa é a única vantagem, na verdade, que a gasolina tem, é nessa autonomia, porque no custo, pelo etanol custar menos, ele também pesa menos no seu bolso. E ele é ambientalmente muito mais amigável e, para quem é acelerado, para quem gosta de carro, com o etanol o carro anda mais, né? Por ele queimar melhor, ele gera mais potência no motor. Então, o carro fica mais esperto. E muitas vezes, se você está na estrada, numa estrada de serra, por exemplo, se o carro está com um pouquinho mais de potência, ele está fazendo com que você precise acelerar um pouco menos, porque ele está gerando mais potência para a mesma aceleração. E aí, acaba que o consumo nem a diferença de consumo nem se torna tão grande assim, porque você vai estar acelerando menos do que você precisaria estar acelerando com o carro a gasolina. Então compensa o etanol de qualquer maneira. Eu acho etanol. Eu sempre uso. Não, eu só uso etanol nos meus carros flex também, porque se você colocar na balança os prós e os contras, o número de prós, não só na questão do ambiente, mas na questão da performance, na questão de você ter um produto também 100% nacional, né? Você está alimentando algo que é nosso, então assim, queimar suco de dinossauro, né? Que é como a gente brinca de chamar a gasolina aí, é algo que não é ambientalmente legal e que, mais do que isso, é algo que economicamente para o país também não é algo legal, né? Então, fora essa questão da autonomia, que é a vantagenzinha que o carro rodando com gasolina tem, o etanol ganha em todos os outros pontos, né? Me fala uma coisa, é verdade que o carro como a gente conhece hoje, o carro a combustão,
Ele vai acabar? Não vai Ele mais existir carro a combustão? Ele está acabando, né? Assim, na nossa realidade brasileira ainda está um pouco distante, né? Mas o carro elétrico e o carro híbrido, ele é uma realidade muito forte já lá fora. Já existe aqui no Brasil, o meu carro de uso diário é um carro híbrido, híbrido plug-in, que a gente chama, que é o carro que você consegue plugar na tomada, carregar a bateria elétrica. E aí no meu dia a dia eu acabo consumindo combustível zero, porque eu uso só a bateria ali, o carro tem mais ou menos 50 km de autonomia com a bateria. E, no meu caso ainda, porque é uma causa que eu me interesso muito e eu gosto também do que a gente chama, né, em inglês de ser early adopter, né, de usar as tecnologias novas assim que elas saem. Então, eu ainda coloquei placas solares na minha casa. Então, eu uso a energia do sol para rodar no dia a dia com o meu carro. E isso, além de ser ambientalmente muito legal, é um negócio que é custo zero. É óbvio, no dia a dia, né, por quilômetro rodado. É óbvio que são ainda carros importados, carros mais caros, que têm esse tipo de tecnologia. Para colocar placa solar também você gasta um dinheiro significativo, né? Mas como tudo em tecnologia, pensa quanto custava um smartphone 10 anos atrás. Era um negócio... Pois é. Isso vai baratear, né? Vai baratear. À medida que as tecnologias aí vão se massificando, elas vão ficando cada vez mais acessíveis. E porque globalmente a indústria como um todo está indo nessa direção, inevitavelmente o mercado brasileiro também vai nessa direção. Isso ainda está assim, da gente falar, puxa, o carro mais vendido do Brasil é um carro híbrido, isso ainda está uns 5, 6, 7 anos distante. Mas, para quem tem condições, para quem gosta de tecnologia, é um caminho muito legal. Hoje olha, vou fazer aqui a propaganda do carro elétrico. Não, eu quero que você me diga uma coisa. Desculpa te interromper, que eu fiquei muito impactada na conversa que eu tive quando você falou. Quantos quilômetros tem o seu carro? O seu carro elétrico? Eu gravei hoje com ele de novo e eu atualizei esses números. Eu fiz 3 mil quilômetros já com o carro desde que eu peguei e eu gastei R$300 em gasolina. Olha eu isso. abasteci ele só 2 vezes de R$150, eu nem enchi o tanque. O que acontece? Quando você pega uma estrada e aí você passa dos 50 km de autonomia, você precisa abastecer com gasolina, não tem jeito, né? No caso do carro híbrido. Mas no seu trajeto diário, de casa para trabalho, trabalho para casa, dentro da cidade, é isso. Você está usando só o motor elétrico, não está emitindo nada, não está fazendo ruído nenhum e não está gastando nada, né? Porque você está usando energia elétrica que veio do painel solar. Então, é um tipo de conveniência. Outra coisa que a galera fala muito, né? O carro elétrico demora muito tempo para carregar. Demora quanto tempo? Então, quanto tempo você gasta para abastecer a bateria do seu celular? Nunca fiz essa conta, Cássio. Eu vou responder para você. Você gasta 1 segundo. Você pega o cabo e pluga no sim, celular. mas o tempo que toma para carregar, para. Então, mas imagina que eu chego em casa, plugo o carro na tomada. Eu não tenho mais aqueles 10 minutinhos no posto de gasolina que eu preciso esperar encher o tanque, pagar com o cartão, entendeu? Então ainda tem essa conveeniência na vida, né? Mas em quanto tempo o carro carrega inteiro, assim? Aí varia, né? De carro para carro. Coloca de noite. O meu carro, a bateria reabastece completa em 3 horas. Mas aí varia muito de carro para carro, né? Carros 100% elétricos, que não tem um motor a combustão, aí eles têm muita bateria, né? Depende só da bateria. Aí, normalmente, os principais modelos hoje disponíveis no Brasil é de 6 a 8 horas. É basicamente, quando você chega em casa do trabalho, de um dia para o outro, né? Você preenche novamente a bateria. Mas esse é um sonho meio distante para a gente brasileiro, né? Porque ainda é muito caro, pouquíssimas pessoas, até nos grandes centros têm. Eu acho que eu conheço, além de você, uma outra pessoa que tem... Na verdade, hoje eu fiquei sabendo uma outra pessoa, eu conheço 3 pessoas que têm carro elétrico. Mas 2 semanas atrás era uma, agora já são 3. Eu já conheci. Tá crescendo. Conheço 3 hoje. Eu quero saber, assim, então, quais são os passos? A gente sabe... Me fala um pouquinho do que está acontecendo no mundo. Europa, a Califórnia, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Porque a gente sabe que as grandes empresas estão focando em carros híbridos e carros elétricos. A Europa, acho que as grandes empresas que nem produzem mais carro a combustão, né? Tem algumas empresas que nem produzem mais. Quer dizer, combustão não, que não produzem mais carro a gasolina. Só produzem carro flex e carro elétrico. Não é isso? As grandes o que está acontecendo
que está acontecendo, né? Por exemplo, a Califórnia já anunciou que a partir de 2035 não vai permitir a venda de carros a combustão. A maioria dos países da União Europeia ali, quando a gente fala de Alemanha, de Inglaterra, de Itália, varia umas datas, mas é mais ou menos nessa janela aí, 2030, 2035, 2040. Esses países não vão mais permitir a venda de carros a gasolina. Então, o que acontece? Os carros que a gente compra aqui no Brasil, eles são feitos por montadoras alemãs, italianas, inglesas, americanas. Então, pela mudança de política que está acontecendo nesses países, ambiental mesmo, o ciclo, né, de vida do produto carro, que cada novo modelo, pensa quantas vezes você trocou de carro, você tem um carro X, saiu um novo X. Dura mais ou menos 5 anos esse ciclo, né? A cada 5 anos a indústria se renova. Então, se a gente está em 2021 e em 2030 na Califórnia, por exemplo, Califórnia, se fosse um país, seria o terceiro mercado automotivo do mundo, né? A Califórnia é um colosso dentro dos Estados Unidos. Se em 2030 não vai mais permitir carro a combustão lá, os carros hoje ainda são produzidos a combustão, mas estou falando desse ciclo aí de mais ou menos 5 anos, imagina em 2030, volta a 5, 2025. Os modelos que estão sendo desenvolvidos para ser lançados ali em 2025, 2026, por aí, eles já têm que estar eletrificados, senão eles não vão poder ser vendidos em 2030. Então, no fim, essa revolução, é uma verdadeira revolução que vai acontecer na indústria automotiva, ela está muito mais próxima do que a gente imagina e, por mais que hoje pareça muito distante da realidade brasileira, o Brasil está inserido nesse contexto global, né? Então, quando é como se o padrão, né? Agora, por exemplo, no celular a gente está mudando tudo para o 5G. Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa com o carro, né? A eletrificação ela está virando o padrão da indústria e uma vez que ela seja o padrão da indústria, ela vai ser muito massificada e quanto mais massificada ela vai ficando, mais acessível ela vai ficando, né? Então, eu falo isso assim, eu cravo essa previsão aí. Daqui a 5 anos, o carro mais vendido do Brasil vai ser um carro hibridizado. Não vai ser um carro 100% elétrico, mas já vai ter algum tipo de eletrificação. Agora, mas isso é feeling meu. Tá, mas perguntinha. As montadoras na Europa, nos Estados Unidos, deixando de produzir carro a combustão. A gente aqui embaixo tem chance dessas montadoras só produzirem esses carros aqui? Sim, né? Vai continuar. Vai ter uma fase de transição, né? Sem dúvida. Mas cada vez mais, para quem gosta de carro, para quem está aqui que veio por mim, pelo acelerado, sabe, né? Que existem cada vez menos modelos exclusivos do mercado brasileiro, né? Quando você olha ali até os anos 90, a gente tinha muitos carros que eram criados, pensados e desenvolvidos para o Brasil. Hoje, esses modelos são muito raros, né? Essas plataformas são pensadas para mercados globais, escala global. Você tem mercados gigantescos, né? China, Índia, que mesmo nesses mercados um pouco mais de preços mais acessíveis, porque a renda média dos países é menor do que dos Estados Unidos, de uma Alemanha, o Brasil, os volumes desses lugares causam essa necessidade. Então, assim, galera, aceitem. É inevitável e vai rolar. Por enquanto ainda não. E por enquanto isso ainda não acontece de forma massiva no Brasil, eu acho sensacional o fato do BV fazer a compensação de carbono dos carros que estão sendo vendidos, né? Porque se você pega aí a vida média de 4, 5 anos de um carro, quanto esse carro emite de CO2, a proatividade do banco em compensar isso faz uma grande diferença. Mas seria uma contradição também, né? Um banco que assume compromissos, né, de socioambientais, assim, se a gente não compensasse o CO2 dos carros que a gente financia, seria da boca para fora, né? Esse é o primeiro passo que a gente está fazendo. Além de agora a gente focar muito também nos carros híbridos. É isso, vamos financiar carro híbrido porque a gente precisa rodar essa frota. Me diz, a frota brasileira, você sabe quantos % a gente tem de carros híbridos ou carros só a gasolina? Ainda é muito baixo, né? Porque o carro híbrido ele chegou de forma um pouco mais forte no Brasil, ainda muito recente, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos 1,5%, 2% das vendas anuais
de carros hibridizados, né? Eletrificados, híbridos ou elétricos, né? Eletrificados. Então, isso dos carros foram vendidos, sei lá, em 2020, né? Isso é um ano. Se você pegar a frota, toda a idade média da frota no Brasil é 10, 12 anos. Então ainda é um percentual muito pequeno, né? Vamos fazer uma conta de padeiro aí, se a cada ano mais ou menos 10% da frota se renova, 0,1% dos carros rodando hoje no Brasil, mais ou menos, tem algum tipo de eletrificação. Mas se você pegar 3, 4 anos atrás, os únicos carros com algum tipo de eletrificação disponíveis no Brasil eram carros de super luxo, das marcas super premium, de volumes de venda muito baixos. Hoje a gente tem carros na faixa aí de 150 mil reais, que ainda é um ticket alto, mas se você voltar 2, 3 anos atrás, esse mesmo preço de entrada para você ter um carro híbrido era mais de 200, 250 mil reais. Então, é o que a gente está falando, né? A expansão do volume de vendas mundialmente, né? E isso impacta o Brasil, vai fazendo com que o preço vá caindo. Não, e a sua aposta é que daqui a 5 anos, é isso? Já tenhamos carros populares híbridos? Não digo populares, porque na verdade os carros mais vendidos hoje no Brasil, eles são hatches compactos, né? Eles foram crescendo e aí aquele carro realmente popular, que a gente tinha o carro mais barato, né? De preço de entrada, eles não são hoje os carros mais vendidos do Brasil. Mas a próxima geração desses modelos de hatches compactos que a galera está acostumada a saber aí que são os carros mais vendidos do Brasil, é que eu estava falando do ciclo do produto, né? Esse ciclo agora vai se encerrar daqui a uns 4, 5 anos das plataformas atuais desses carros. Quando vierem as novas plataformas desses carros em 2025, 2026, elas já vão ser hibridizadas, porque senão elas não vão poder ser vendidas em 2030 em um monte de mercados importantes. Agora, vamos supor, eu não posso ter um carro híbrido agora, e elétrico muito menos. O que eu posso fazer, além de calibrar os carros, para diminuir o meu impacto nas mudanças climáticas? Legal. Vamos lá. Se o seu carro é flex, usar etanol é sempre uma ótima pedida. Mas também eu acho que a gente tem alguns hábitos diários assim que a gente nem percebe, né, que está consumindo mais combustível e, como eu falei no começo, consumir mais combustível é emitir mais CO2. Então, poxa, você percebeu ali que o sinal já está mudando para o amarelo, ou que você está distante do sinal e não vai dar tempo de pegar aquele verde, já tira o pé, né? Aquela coisa do acelera, freia, você está sendo menos eficiente energeticamente, né? Quando você freia o carro, o que você está fazendo? Você está transformando a energia cinética do carro em calor, né? Se você colocar o seu dedinho lá na pinça de freio no disco, o disco vai estar quente. Então você está literalmente desperdiçando energia. Então, sempre que você acelera de forma mais gradual e freia de forma mais gradual, você está economizando energia. E como é que você faz, principalmente no trânsito caótico aí das nossas cidades, né? Pensa em Rio, São Paulo. Como é que você faz para conseguir acelerar de forma mais progressiva e frear de forma mais progressiva e gradual? Isso é uma grande dica do automobilismo, né? Quando você está na pista, né, correndo, competindo, como é a minha rotina, você está sempre olhando muito para frente. Você está olhando 30, 40, 50 metros para frente e você está meio que usando a sua visão periférica para ver o que está acontecendo perto. Isso a gente chama de visão prospectiva. Então, imagina que você está ali, sei lá, na Avenida Paulista. Se você estiver olhando, ao invés de estar olhando para o carro da sua frente, se você estiver olhando um pouco mais para cima, num horizonte ali de 30, 40, 50 metros, você já está vendo o que está acontecendo com 1, 2 semáforos, faróis, sinais, sinaleiras, dependendo de onde você está nesse Brasil aí, que tem 1000 nomes para as luzes coloridas ali. Mas quando você consegue ver que um sinal já fechou ou que ele abriu antes, você consegue antecipar os seus movimentos, né? E isso faz com que você seja mais eficiente energeticamente, gaste menos o seu suado dinheirinho e ajude o nosso planetinha azul. Então, aquela galera que passa, eu moro aqui em frente a uma grande avenida, e vira e mexe, parece que eu tô no autódromo, cara. Essa galera que tá acelerando, que parece que tá no autódromo, pode tirar um pouquinho o pé do freio para diminuir o gasto, né? Essa galera não tá com nada, né? Eu vou dizer uma coisa muito clássica para mim, assim, no meu dia a dia.
quando eu estou andando de moto e eu já vi que o sinal mudou, aí eu já tiro a mão da moto e aí eu zum, 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 eu tomo umas 4, 5 ultrapassagens de caras que estão acelerando e pum, eles freiam forte no sinal e aí eu chego com a minha mesma energia cinética que já estava ali acumulada, eu chego no sinal no mesmo lugar, no mesmo tempo dessas pessoas, e eu estou gastando menos combustível, estou economizando meu dinheiro e estou poluindo menos. Então, por quê? Porque essa galera está olhando para baixo. Eu não entendo nada nas grandes cidades, assim, quando eu vejo a galera desesperada, correndo, acelerando, eu falo, gente, o sinal vai fechar. Por que esse desespero? Ninguém vai passar daquele sinal vermelho. Por quê? Mas isso vale também para o oposto do sinal verde. Se você está, por exemplo, ali a 40, 50 km por hora e você vê que o sinal está verde, vamos dizer que o limite da via é 60, dá uma aceleradinha até 60, gradualmente, para você vencer aquele sinal verde e não ficar parado naquele sinal. Se você só não aproveitar esse verde, vamos chamar assim, você vai chegar perto do sinal, o sinal vai mudar para o vermelho, você vai ter que frear forte. O grande inimigo é frear forte ou acelerar forte. E para você evitar frear ou acelerar forte, você precisa estar olhando mais para frente, para você se antecipar o que está acontecendo, né? Deixa eu perguntar uma coisa, voltando no carro elétrico. A energia elétrica está pela hora da morte e as promessas são as piores possíveis. Vai valer a pena mesmo assim? Não estou falando do seu caso, que o seu caso é o caso 360, né, cara? Que é o sonho. A gente ter placa solar em casa, abastecer o carro com a placa solar, já tem zero de custo. Mas assim, quem não tem placa solar com o carro elétrico, como é que fica esse gasto? Vai ter um impacto, sim, na conta de luz, né? Mas o custo de rodar, o custo por quilômetro rodado, mesmo com os preços atuais da energia no Brasil, com o carro elétrico, ainda é muito, mas muito inferior ao custo por quilômetro rodado com gasolina, com etanol, diesel. Até porque, Thaís, o que também está pela hora da morte é a gasolina. A gasolina está 6 paus o litro. Então. Amor, no Rio de Janeiro, eu tenho ido muito para São Paulo de carro. É uma loucura a diferença já de São Paulo para o Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro sim. É um absurdo o preço da gasolina aqui. É uma loucura. Tem as placas, né, na estrada. Último posto com preço de São Paulo. Aproveita. É o último posto. Se joga aí, senão, ó. Facada no Rio de Janeiro. Não, é uma loucura. O preço da gasolina aqui no Rio de Janeiro é um absurdo. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu tô falando aqui, dá logo uma raivinha, né? Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu vi que o seu carro tem banco o seu banco é de garrafa PET. É de garrafa PET. A minha pergunta é a seguinte. Você é um cara que gosta muito de carros, né? Você corre. A gente estava falando que você estava em Interlagos ali. Não, hoje eu estou em Piracicaba. Estava treinando na pista o dia todo hoje. Pois é. Não é um pouco contraditório, assim? Um cara que gosta tanto de correr, tanto porque o automobilismo vai na contradição desse dirigir mais consciente, não correr, não frear. Tem a adrenalina da corrida, né? Toda a adrenalina está toda ali, na velocidade. Eu quero saber como é que você é visto pelos seus coleguinhas amantes da velocidade do eu vou te dizer que eu compro algumas brigas aí, né? Porque isso é muito legal de você ter levantado, Thaís, porque é tudo uma questão de escala, né? O que é o automobilismo versus o que é o transporte da humanidade, né? Para você ter uma ideia, a Fórmula 1, já desde 2014, ela usa motores híbridos, né? Motores eletrificados. Você sabe quanto? Um grande prêmio de Fórmula 1 tem 300 quilômetros de extensão. São carros que andam a 300 por hora. Uma corrida de Fórmula 1, quem ganha, faz de média de velocidade mais de 200 km por hora, ao longo de 1h30. Você sabe quanto um carro de Fórmula 1 consome numa corrida? 100 litros de gasolina. 100 litros para fazer, 100 quilos, na verdade, que dá um pouquinho a mais em litragem, dá 103, 104 litros. Mas é um negócio tão eficiente, uma tecnologia tão avançada, que o negócio faz 300 quilômetros
a 300 por hora e gasta tipo o tanque de uma caminhonete, né? Então o automobilismo, as grandes categorias do mundo, elas, até porque elas têm o envolvimento das grandes montadoras, elas já estão nesse caminho de eletrificação, de hibridização há muito tempo. Mas voltando ao meu ponto inicial da escala, né? O que a galera fala, assim, uma ponta de padeiro, é que um Boeing 747, que vai de Londres a Nova York, ele emite a mesma coisa que uma temporada inteira de Fórmula 1. Que é aqueles 20 carros andando durante 20 corridas durante 2 horas. Então, assim, o automobilismo ambientalmente, o impacto dele é muito pequeno, porque ele é um esporte de nicho versus os 40 milhões de carros que tem na rua no Brasil, por exemplo. Mas a simbologia do automobilismo é muito importante, né? Porque, vamos manter aí o nosso papo de Fórmula 1, cada vez que tem uma disputa ali, Lewis Hamilton contra Max Verstappen, tem 500 milhões de pessoas no mundo assistindo. Então, é um esporte que mundialmente, já nas principais categorias, ele já está cada vez mais engajado em desenvolver novas tecnologias que sejam mais eficientes, né, energeticamente, e que espalhem essa mensagem, né, de que se o automobilismo e o carro não se revolucionarem, não se reinventarem de uma forma que seja sustentável, eles vão acabar, né? Então, isso é do ponto de vista macro. Mas do ponto de vista pessoa física, sempre foi uma coisa que me incomodou, né? Porque é uma paixão desde criança. Para ser bem honesto, né? A adrenalina é um vício, né? Desculpa, falhou que o Lázaro resolveu me ligar agora. Eu mandar uma mensagem assim para ele e falou, agora não é hora, meu amor. Agora... o Lázaro passou tanto tempo nas manchetes aí nas últimas semanas, né? Deve ter sido bastante intenso. De novo, ele não para. Ele não para. Eu não atendo, ele continua ligando. Eu mandei áudio ali. Estou numa live. Eu avisei pro meu pai, pra minha irmã, pra minha mulher, 7h30 tem um compromisso com a Thaís, não me liguem. Mas então eu acho que... Meu amigo só respondeu assim, ó. Ele só respondeu assim, ó. Ops. Hashtag foi mal. Diga. Desculpa. Mas, assim, era uma coisa que me incomodava, e mais do que ser uma coisa que me incomodava, eu acho que nas plataformas aí que eu tenho, sendo seguido por pessoas que gostam muito disso, eu acho que eu tenho uma responsabilidade também de ajudar. E é difícil, Thaís, porque essas coisas, elas acabam... Olha o quanto a gente falou, né? Do quanto lá fora já está de um jeito e isso demora para chegar no Brasil, né? Então, eu me sinto até com uma responsabilidade de, sendo alguém que fala com quem realmente ama carro, ama adrenalina, ama competição no Brasil, de levantar a mãozinha, galera, vamos se engajar nesse caminho, porque além dele ser um caminho fundamental para o futuro do nosso planeta, ele é um caminho inevitável, ele é um caminho que a indústria já está indo e que está acontecendo lá fora, e quem ficar se debatendo contra esse caminho aqui vai estar só perdendo tempo, na verdade. Ô, Cássio, eu vou na minha última pergunta para você antes de eu me despedir. Quando foi que você resolveu pensar sobre usar o seu carro de forma consciente, a sua paixão pelo automobilismo? Quando foi que deu esse clique? Eu acho que eu sou uma pessoa que acompanha o noticiário do clima há bastante tempo, né? E eu percebo, a gente tem, Thaís, o privilégio de viajar, né? É uma coisa que agora ninguém tem, né, no tempo atual. Mas eu vou te dizer uma coisa que foi muito chocante para mim. Em 2001 foi a primeira vez que eu fui à Europa. A minha irmã estava morando na Polônia, na época, fazendo um intercâmbio. E a gente acabou conseguindo dar uma esticada e ir para as montanhas nevadas, né? Foi a primeira vez que eu vi neve, foi a primeira vez que eu tive a chance de esquiar. E anos depois eu trabalhei numa empresa que estava sediada no mesmo lugar. Então, eu fui para o mesmo lugar em que eu esquiei a primeira vez, na mesma época do ano, e não tinha mais neve. Nesse espaço aí de 10, 12 anos. Então, para quem acompanha o noticiário, para quem... A gente percebe, né, coisas que nunca aconteciam no Brasil, hoje estão acontecendo. Hoje mesmo, né, a gente está falando aqui, a gente está falando de... foi registrada uma temperatura de 48 graus no Canadá. No Canadá, 48 graus, bateu com a temperatura mais alta registrada na história, isso foi hoje.
E é uma coisa assim a escala é planetária, né? O processo é para a gente reverter o que a gente, como humanidade, fez aí ao longo de séculos, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia para fazer um carro elétrico, mas quando a gente estava lá queimando carvão para fazer um arado em 1820, a gente não tinha essa tecnologia, né? Hoje a gente tem. Então a humanidade ela tem as condições, ela tem as ferramentas na mão para reverter esse processo, que foi um processo que aconteceu muito em parte pela nossa ignorância. Ignorância que eu digo falta de conhecimento mesmo, é natural. A humanidade está sempre evoluindo e adquirindo mais conhecimento. Hoje a gente tem conhecimento que 50, 70 anos atrás a gente não tinha. E é muito assim, você vê como é possível e viável, né? Se você pegar fotos, mesmo de São Paulo, 30 anos atrás, quando, por exemplo, ainda não existia o catalisador dos carros, São Paulo é uma cidade muito mais poluída do que ela é hoje. Então, essa marcha da humanidade de perceber o impacto que ela faz e buscar soluções científicas e tecnológicas para diminuir isso é algo natural, né? Só que agora a gente está chegando numa situação meio limítrofe, assim, a gente precisa agir de forma massiva e rapidamente. Então, uma das formas que a gente vai conseguir essa escala massiva para agir e reverter esse processo é com cada um de nós, né? Se a gente tem aqui 200 e tantos milhões de brasileiros e cada um fizer a sua parte, o impacto que isso gera é massivo. Né? Não adianta, tá nas nossas mãos mesmo. E não é papinho, né, Cássio? É a realidade. Aquilo que você falou, você foi num lugar esquiar, 10 anos depois não tinha neve. 48 graus no Canadá. As previsões aqui no Rio de Janeiro, 45 graus, ou na sua alagada. Pelo amor de Deus, né? A gente quer, tá nas nossas mãos mesmo, reverter o processo. E é com conscientização, gente, não tem jeito. Conscientização e ação. Cássio, muito obrigada pela sua participação. Aprendi demais sobre carros. Eu adoro carro, entendo pouquíssimo, mas adoro um carro. Muito obrigada, tá? Educar a gente, assim, dividir com a gente os seus saberes sobre carro, sobre como usar, de maneira mais consciente. Foi muito importante para mim, assim. Obrigada, eu espero que para todo mundo aí também tenha sido importante e útil. Beijo para você, Cássio. Valeu, eu que agradeço de coração e tô muito feliz de ver você engajada, né, com o impacto que você tem aí. A gente precisa de mais Thaíses Araújos disseminando aí esse tipo de boas práticas para a gente fazer um país melhor e, consequentemente, um planetinha melhor. Obrigada, tenho o maior prazer. Eu estou aprendendo demais. E estou muito afim disso, dessa mudança, Cássio. Você fala para as outras gerações, eu sempre falo, as outras gerações, mas eu também quero aproveitar. Eu também quero ter um planeta mais A gente vai longe ainda, né, pô? Não, pelo amor de Deus, eu quero que os meus filhos usufruam, mas eu também quero usufruir. Beijo enorme para você. Tchau, obrigado. A gente aqui. Um beijo. Tchauzinho.